bonitos, boas atitudes. Vamos falar agora de um assunto bem importante que o Enem também divulgou, que foi o tema da redação deste ano, que foi os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Por isso, recebemos o Helder Aparecido Vignani, que ele é professor e instrutor de Libras e RH, e também a nossa intérprete de Libras, a Mariana Laís de Lima. Gente, eu já vou andando aqui a caminho de vocês. Muito obrigada, viu, por terem vindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Helder. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Eu acho muito interessante isso. Como a gente queria que as pessoas entendessem mais e participassem mais de tudo isso. Para começar, Mari, pergunta para o Helder, por gentileza, o que ele achou da escolha desse tema? Eu quero saber se surpreendeu, se ele ficou surpreendido com isso. Eu comecei a ver o Enem, né, nas escolas e tal. E a prova eu fiquei chocada, fiquei muito emocionada, fiquei muito surpresa. Falei, nossa, parabéns para os surdos que se candidataram. Para você, Helder, quais são os desafios realmente dessa formação educacional para os surdos no Brasil? Antigamente, no Brasil, os surdos tinham muita dificuldade, eles batalharam muito até hoje. Mas hoje a educação, e pode ver até no Enem, o MEC também ajudou muito, abriu portas, né? Teve acessibilidade e agora o intérprete. E o surdo conseguiu e hoje vai aumentar, né, essa acessibilidade. Eu estou muito feliz. Antigamente o surdo tinha muita dificuldade, no Enem ele ficava agoniado, tinha problema porque não tinha intérprete. Era muito complicado. O português, a gramática do português é muito diferente da Libras e precisa sempre ter um intérprete para apoiar o surdo. Então, o surdo era complicado para o surdo, mas hoje, né, com o Enem, a gente acredita que vai abrir muitas portas. Antigamente, o surdo não queria, hoje ele está muito feliz com essa oportunidade. Eu concordo, eu fiquei muito feliz também com esse tema de redação. A gente ficou sabendo que tiveram, na verdade, muitas críticas. Pessoas que acreditaram muito difícil ser o tema. Mas esse tema não é difícil. Eu acho que falta realmente a pessoa se colocar no lugar para ele entender o tema e conseguir desenvolver. Você não acredita nisso, Helder? A gramática do português, a gramática do português da Libras são totalmente diferentes. O surdo não entende a nossa gramática, a gramática do ouvinte. Tem que traduzir para Libras. Se a redação do surdo, antigamente o surdo não entenderia outros tipos de redações e tudo mais, mas hoje com acessibilidade o surdo consegue entender. Eu quero perguntar o seguinte também, Helder. Se você pudesse sugerir novos temas para as próximas edições do Enem, o que você sugeria? Escolheria para o Enem, tá certo, eu gostei muito desse tema. Também o tema do vídeo, né, que teve. É verdade, essa foi a primeira vez. Também interpretação em livre. Eu amei esse tema. Mas também precisa ter mais temas de inclusão social. Também a gramática do surdo, que é diferente de Libras, é totalmente diferente. Português é uma coisa, Libras é outra. Então seriam temas importantes. Bom, e essa foi a primeira vez, gente, a primeira edição da prova que os candidatos com deficiência auditiva tiveram acesso a uma videoaula com tradução. Antes tarde do que nunca, não é mesmo, Helder? Verdade. Porque antigamente o surdo ele batalhou muito para chegar até hoje. Agora tem muitos desafios, mas a gente conseguiu abrir portas. O Enem abriu portas no Brasil inteiro. E a gente viu na televisão, nas faculdades, nos lugares. Nossa, quanta gente, as faculdades lotadas para fazer a prova. Os professores também ajudando os surdos. Eu fiquei muito feliz. E, inclusive, eu trouxe aqui, você pode falar para ele, Mari, que é a primeira página, na verdade, que tem a proposta em si da redação do Enem. Aqui tem algumas sugestões de texto para motivar os alunos a escreverem sobre o assunto. E no texto 1, eu vou ler o primeiro artigo que eles colocaram aqui para vocês terem uma ideia do que se fala a respeito sobre,
que é o capítulo 4º do direito à educação. O artigo 27 diz o seguinte: a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidade de aprendizagem. Isso, Hélder, é o básico, mas a gente ainda sente muitas dificuldades, você não acha? Tem muita dificuldade. Por quê? O surdo precisa do quê? É muito diferente ele entender o português, línguas completamente diferentes. Precisa sempre ter intérprete. É muito difícil, sim. Na sua opinião, o que precisa ser feito para que haja mais igualdade na educação inclusiva no Brasil? Na minha opinião, o Brasil precisa de inclusão social, porque não tem inclusão social para os surdos e o surdo não consegue desenvolver. Precisa de inclusão social. Antigamente não tinha quase nada, o surdo era totalmente barrado no que ele queria, não era capaz, mas com a inclusão social ele pode fazer qualquer coisa, ele é capaz de qualquer coisa. É muito importante a inclusão social. Isso que o Hélder acabou de falar tem todo sentido, até porque aqui no texto 2, gente, da proposta de redação do Enem, a gente encontrou um gráfico que fala sobre a matrícula de surdos na educação básica no Brasil. E a gente percebe que desde 2011 até 2016, ou seja, até ano passado, esse gráfico está caindo. Ou seja, eu acho que muitos estão ficando desmotivados ao procurar realmente uma educação de qualidade que lhes faltam. Por isso eu quero que o Hélder diga um pouquinho para a gente, por gentileza, quais são as motivações que essas pessoas, que esses surdos, eles podem ter para realmente não desistir dos seus sonhos. Qual motivação, Hélder, por gentileza? O surdo, ele realmente não quer ir para a escola porque não tem intérprete, não tem professores que saibam Libras, então ele acaba desprezando a escola. Em 2011, em 2010, no Enem, não tinha isso para os surdos, não tinha o vídeo, não tinha intérprete, então era muito complicado. Fazia a prova, né, chamava o intérprete, ele falava, pode explicar, um por um e tudo mais, então era complicado. Hoje, muitos surdos se inscreveram porque tem esse vídeo, né? É verdade, é verdade. Eu acho que o importante é não se desmotivar, correr atrás dos seus sonhos e lutar por seus direitos, porque eles existem. E outra coisa que eu vi, que também me deixou um pouco chateada, mas que eu acho que o Hélder também pode ajudar a gente a entender melhor esse aspecto, é o texto 3 da proposta de redação do Enem, que infelizmente fala: sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Na verdade é uma pergunta. Na sua empresa tem espaço para mim? A gente fala de educação, mas após que ele consegue em si essa educação básica, por que vem essas dificuldades de se conseguir entrar no mercado de trabalho? Quais são essas dificuldades e o que precisa ser feito para mudar essa visão no mercado de trabalho para o surdo? O Brasil tem muitas empresas, né, que tem muita dificuldade, porque a lei de acessibilidade de cotas não paga intérprete. Não. As empresas recebem currículo de surdo, aí eu vejo, poxa, eu vou ter que pagar o surdo e também o intérprete? Não quer. Poxa, o surdo é deficiente auditivo, trata ele como um deficiente. Mas não, o surdo ele só tem a perda de audição. Então, não tem uma lei que apoie o surdo a levar um intérprete para o trabalho. Então, é muito complicado. Agora, eu vou numa entrevista, por exemplo, a pessoa não sabe Libras. Como é que vai ter a comunicação? Como é que eu vou explicar o meu currículo? Aí, fica complicado, vou ficar escrevendo para o outro, é muito complicado. Não tem uma lei que acessore isso, sabe? É muito complicado.
É verdade, gente. Fica aí para os nossos governantes pensarem um pouco numa sociedade, num contexto geral, minha gente. Porque a gente faz parte das diferenças. Nós somos diferentes, todos nós, independente de qual deficiência for. Isso tem que ser pensado. E novas leis devem ser criadas realmente para incluir principalmente essas pessoas com deficiência auditiva, no mercado de trabalho. O que adianta oferecer educação, mas não oferece uma legislação boa que dê uma continuidade ao todo o seu conhecimento, tudo que ele realmente aprendeu? Vamos pensar, essa indignação, inclusive, do resultado em si, do tema da prova do Enem, teve uma professora surda que fez um desabafo. Ela fez um vídeo e colocou na internet. A gente separou para mostrar para vocês. Pode colocar ele, por gentileza. Ô, Daniel, traz mais perto. A gente que agradece, a gente adorou. Esse vídeo, gente, viralizou na internet de um jeito que ninguém tem noção do aspecto real que foi. E a gente que agradece por essa professora ter conflitado, ter colocado, na verdade, em mesa tantos conflitos que ela passou. E dá para a gente refletir sobre também como que, às vezes, a maioria das escolas abrem essas vagas para os surdos poderem participar de uma aula normal, digamos assim, sendo que os profissionais, os professores que têm que dar as aulas, tanto para as pessoas com deficiência quanto que não têm deficiência, não conseguem realmente fazer isso com êxito. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou, Helder,
do vídeo e qual a sua opinião no papel da educação de um profissional realmente tá alinhado a essa pessoa que precisa de uma ajuda diferente. Essa professora, ela não sabia Libras. Se o surdo vai para a escola, ele não entende a professora falando. Precisa de um intérprete do lado para estar ajudando. O professor precisa também se formar em Libras e o surdo também precisa ter ajuda dentro da sala de aula. Porque é complicado para o surdo ficar olhando, é difícil, é diferente a gramática. E os professores acabam desprezando o surdo, poxa. Aí o surdo vai, fica complicado, é muito difícil para o surdo as Libras. Para o ouvinte também é difícil entender as Libras e para o surdo é muito difícil. E o professor, ele precisa entender a cultura do surdo. Poxa, o surdo, ele precisa de tal coisa, então tá, eu vou buscar um curso, eu vou buscar uma faculdade e dar essa atenção para que o surdo também possa desenvolver. E ter essa retribuição. O surdo vai ajudar o professor e o professor vai ajudar o surdo. Eu concordo literalmente. Para a gente fechar aqui a proposta em si, os textos realizados na proposta de redação do Enem, o texto 4 fala sobre o período do Império em relação aos surdos. Diz o seguinte, eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Por isso, a data foi escolhida como Dia do Surdo. Para você ver, Helder, foi criado na época do Império. E mesmo assim, a gente percebe que há um retrocesso perante a toda a educação que deveria ter sido oferecida aos surdos, não só aos surdos, mas como qualquer tipo de pessoa que tem alguma deficiência e precisa de uma necessidade especial. O que você acha disso? Antigamente, né? O surdo não tinha escola, amigos, era isolado da sociedade. E aí Dom Pedro II, ele veio da França, né, para o Brasil, ele viu, né, que o surdo não sabia nada, era como se fosse um bobo mesmo. Aí ele criou a escola porque ele sabia que o aluno era capaz. No Rio de Janeiro, né, organizou tudo e desenvolveu a educação. Agora no Brasil está caminhando a passos lentos ainda, né? Por quê? As pessoas não conhecem a cultura surda, o jeito do surdo se comunicar, né? Não tenta nem se comunicar. Fala, é surdo, ele é básico, não sei. Pensa que ele é deficiente, né? Mas não, ele é capaz. E até hoje tem muito trabalho, falta muito empenho das pessoas. Eu quero saber como foi a sua relação, a sua entrada, tanto no ensino educacional quanto no mercado de trabalho. Helder, conta um pouquinho a sua experiência para a gente, para servir exatamente de motivação para pessoas que estão nos assistindo e familiares de pessoas que estão nos assistindo, que sofrem com isso, para conseguir uma motivação maior. Eu, né, era pequenininho, fui para a escola e tudo mais, e a professora, ela sabia Libras. Então eu estudava e me formei. Fiz cursos, também dei cursos para intérpretes, me formei, fiz a faculdade, tinha intérprete também, tive dificuldades, claro, na faculdade me formei em RH, tinha intérprete para me ajudar, mas eu entendi também que tem alguns lugares que não tem intérprete, falta muito esse incentivo para o surdo. No trabalho também não tem intérprete no meu trabalho. E só tinha ouvintes. Eu era o único surdo, tinha problema na comunicação. Então eu tinha que ficar escrevendo, ou falar bem devagar, fazer muita expressão facial, orientar, né? Falar ali, ali, aqui. E aí a empresa precisa ter, fez uma reunião, né?
E aí deu um curso básico também, o chefe deu um curso básico para as pessoas. Nem o chefe sabia também as Libras. Aí a gente começou a se comunicar através de papel, é muito complicado. Tudo bem, ok. Ele foi demitido, depois hoje ele trabalha como tradutor também. E é professor também de Libras, em uma faculdade. Perfeito. Quando a gente quer, a gente consegue e vai atrás. Para você ver, o Hélder buscou o seu direito e conseguiu. E assim tem que ser feito. Esse é um exemplo que todas as empresas, na verdade, deveriam seguir. Se você quer inclusão, seja inclusivo. Faça a sua parte, por que não? Até porque, normalmente, essas pessoas já sentem uma dificuldade maior, até mesmo em casa. Na opinião do Hélder, ainda existem muitas pessoas que sofrem preconceito até mesmo em casa, com os familiares? Tem muito, depende também, não é todo mundo. Algumas famílias têm preconceito e algumas famílias não. Tem famílias que não ajudam. A minha família, meu papai, minha mamãe, todo mundo me ajudou e a gente teve essa troca de formação. Eu ensinava Libras, eles me ensinavam português. Aí também é complicado, por exemplo, uma ligação, eu preciso ir no banco, ir no médico, sempre precisa ter alguém do meu lado. Minha família sempre me ajudou. Às vezes o intérprete faltava, precisava outro intérprete no lugar dele para substituir. Então é um sofrimento, é muito complicado. Precisa ter garra, mas também depende, não é em todo lugar que tem esse preconceito. Nossa, gente, eu nunca parei para pensar nisso, mas é verdade. Principalmente numa ida ao banco, uma coisa que pode parecer tão simples para qualquer pessoa, as pessoas surdas realmente têm essa dificuldade. Na opinião dele, quais são as maiores dificuldades, assim, do dia a dia que ele sente mais? Depende. Um dia eu fui no banco, eu estava esperando, né, para ser atendida. Eu estava lá sozinha, esperando. E tinha um número lá da senha. Eu fiquei olhando e tal, chamaram meu número. Aí o rapaz viu que era surdo e pediu para eu escrever. Aí a gente ficou escrevendo lá, se comunicou. Só que a gramática é diferente, então eu não conseguia a palavra. Eu pedia para ele falar em sinônimos. Essa palavra eu não conheço. Então eu pedia outra palavra semelhante. Então ficava de novo. Aí eu tive que voltar para casa, chamar meu pai, chamar minha mãe, né, para ir comigo no banco de novo para resolver. Então é complicado. Também antigamente eu fui no médico sozinho. Eu precisava de ter coragem. Também para fazer RG é muito complicado. Quando as pessoas pedem um documento, eles falam muito rápido. Eu falo o número do RG, tal, 3, tal. A pessoa não entende. Então, peraí, eu tenho que ficar frente com a pessoa, frente a frente. Para mim, falar, eu não sou mudo, né? Eu uso a voz, mas para mim usar a voz é muito dolorido. Então, eu precisei dar o número do telefone da minha mãe para eles ligarem. Minha mãe falou, nossa, precisava ter me ligado para falar o número do RG do meu filho. Então, mas a minha família sempre me acompanhou. O surdo, ele precisa dessas pessoas, médicos, empresas, bancos, precisa ter pessoas para ajudar o surdo, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo um ser dependente. E eu quero ir sozinho para os lugares, eu não quero, sabe, chamar meu pai, minha mãe para ir em todo lugar. Falta inclusão social. Falta inclusão social, realmente. Muito obrigada, viu, Hélder, por compartilhar com a gente. Eu quero aprender, por compartilhar a sua história. Eu quero falar obrigada. Como que é, Mari? Faz assim. Assim. Muito obrigada. Desejo tudo do bom, do melhor e continue sendo esse nosso exemplo. Muito obrigada. Mari, obrigada também, obrigada viu? Você. Por participar aqui com a gente, ajudar a gente. Parabéns por esse trabalho tão lindo que você faz também. É de pessoas também como a Mari que a gente precisa, gente. Inclusive, para quem ficou interessado, os contatos da Mariana são os seguintes. mariana_lima5@yahoo.com.br. mariana_lima5@yahoo.com.br. O seu Instagram é @mariana_laislima, @mariana_laislima. E o telefone de contato é o 0 operadora 11 970 39 4291. Já os contatos do Hélder são muito simples. O e-mail dele é helder.com
elder.finhane@hotmail.com. O Facebook dele é o Elder Finhane e o Instagram @elderfinhane. Infelizmente, o tempo do nosso programa já chegou ao fim. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Um beijo na família, muito obrigada. Amanhã a gente está de volta e eu vou deixar agora vocês muito bem acompanhados com ela, nossa gata apresentadora Denise Louque, para Consulta ao Doutor. Muito obrigada e tchau, tchau. Pode pensar em outros temas. Sim, sim. Não sei.